Paz do Senhor, professores, como é que vocês estão? Graças a Deus nós estamos bem e mais uma vez com a oportunidade de falar para vocês. Sabem que esse trimestre está muito maravilhoso, a gente está falando sobre o livro do Salmo. Quando a gente fala de Salmo, a gente lembra logo de louvor. Então é um trimestre que a gente vai passar incentivando as crianças a louvar ao Senhor, a conhecer mais o Salmo e com certeza vai ser bênção na vida das crianças e na vida de cada um de vocês, professor, tá certo? A gente fala para os juniores, só lembrando, de 9 a 10 anos, tá certo? E a lição que a gente vai falar hoje é a lição número 5. Nossa, como o tempo passa rápido, né? Já estamos na lição número 5. E o tema dessa lição é muito importante. É um tema que o professor vai trabalhar e ele precisa muito da ajuda do Espírito Santo. O tema diz: o coração entristecido. Ninguém gosta de falar de tristeza e geralmente quando a gente fala para a criança é aquela festa, aquela alegria. Como falar de tristeza para a criança? Mas a gente não pode banalizar essa situação, porque tem muita criança que passa por momentos difíceis, por tristeza, problema no lar, na família, nos parentes, com algum coleguinha da escola. Então é muito importante a gente falar. Então, o coração entristecido, essa é a nossa lição número 5. Que você, professor, mergulhe nas escrituras, tá certo? Tem aqui a palavra de Deus, aonde a lição ela foi baseada, ela foi transmitida toda aqui em base no Salmo 42. Então é muito importante aqui quando a gente fala o anelo, né, como salmista, ele queria conhecer a Deus, o seu desejo, a como se aproximar, e a gente vai o quê? Levar as crianças a se aproximar da palavra, e se aproximando da palavra, está se aproximando de Deus. Então é muito importante, professor, antes da aula, você mergulhar no Salmo 42, que é o salmo de referência de toda a lição número 5, que você possa, antes de toda a aula, orar, jejuar, se preparar, para que no domingo o Espírito Santo te use poderosamente, tá bom? Entrando agora na nossa lição, tem o para meditar, que sempre a gente trabalha em cima dele, lembrando que se você não quiser fazer hoje para diferenciar o domingo, para meditar, faça o Salmo 42, vamos ler cada verso, coloca cada criança lendo um, lendo o outro, e com certeza é uma linguagem boa, uma linguagem fácil de salmo, e as crianças vão adorar. Com certeza eles vão ali dizer: tia, eu quero ler, eu também quero ler, e você coloca todo mundo para participar. Aquele que não quer, você vai orando por ele, vai incentivando, vai elogiando, e com certeza vai chegar o momento que ele vai querer participar, tá certo? Então, Salmo 42, a leitura completa feita na sala de aula é muito importante. Outra coisa, a gente vai entrar na lição. Quando a gente fala de tristeza, coração entristecido, talvez o professor queira pular um pouco dessa parte, mas é como eu falei desde o início, a gente não conta contos de fada, a gente conta a palavra de Deus, palavra verdadeira, a palavra que expõe, né, o que está dentro de nós para que seja moldado, trabalhado pelo Espírito Santo. E é tanto que a Bíblia, ela fala dos erros, dos acertos, dos momentos felizes, do momento de tristeza. Então é muito importante o professor trazer esse assunto para as crianças. Eu trouxe até uma ideia bem legal aqui para vocês, tá certo? Tem os emojis, né, que o pessoal gosta de brincar muito, e eu coloquei várias situações. Sorridente, tá certo, aqui. Coloquei também aqui tristeza, logo aquela carinha triste. Tem também outra aqui, pensativo. O que foi que a gente fez? A gente mandou imprimir, tá certo? E colocou as figurinhas. Tem o sonolento também, aquele aluno que só fica dormindo na sala. E o que é que você vai fazer? Você vai dizer qual é o aluno que se identifica, vamos dizer, com a felicidade, que está feliz hoje. Qual é o aluno que está animado? E cada um vai pegar, tá certo? Uma placazinha dessa, tia, eu estou animado. Então, vou pegar a plaquinha do animado e vai ficar lá. Quem aqui está preocupado? Aí você vai dizer: ah, então quer dizer que você está preocupado? Por que você está preocupado? E aí você vai conversando com as crianças, ela vai interagindo. É tão simples, mas é tão emotivo para ele. E aqueles que estão tristes, você vai ter um olhar observador. Você vai dizer: por que você está triste? Depois, com delicadeza, né? Com uma observação a mais, um carinho a mais, você vai chamar aquele aluno e tentar ajudar de alguma forma. Mas tem coisa que a gente sabe que foge das nossas forças, né? Que no caso são problemas familiares, coisas muito sérias, mas você vai orar por ele, amém?
Fica essa dica desses bonequinhos, dessas carinhas, do momento que a criança está passando. Então, qual o momento, criança, que você está vivendo? Coloca lá as carinhas, enfeita a sala e vai ficar tudo bonito e tudo legal para a glória de Deus, tá certo? Vamos entrar agora nas escrituras. Salmo 42, tá certo? A gente começou e agora a gente vai trabalhar. A gente tem o nosso manual, que é muito completo. O manual é uma bênção, eu sempre falo. E ele só vem acrescentar. Tem essa figura aqui, tá certo? Que o salmista, aqui ele se compara a uma coça, tá? E diz aqui que a coça era um animal comum na região de Israel, que sacia sua sede junto às correntes das águas, né? Do ribeiro. Então, a gente vê a necessidade da gente estar perto do Senhor, a necessidade de estarmos, né, buscando ao Senhor, e você traz isso para as crianças. Então, é importante a figura. Também, se não tiver, professor, eu sei que a criatividade de vocês, o Espírito Santo tem usado tremendamente, você pode desenhar, tá certo? Você pode mandar imprimir uma coça, você pode falar sobre esse animal. Então, é muito importante. E ali você vai trabalhando o Salmo 42, tá bom? Outra parte da figura também muito importante que você pode trabalhar também, é essa aqui. É o Salmo 42, quando conta a história de um homem israelita que estava longe de Jerusalém e ele desejava ir ao templo. Então, tem pessoas que passam períodos sem ir para a igreja, por diversos motivos, né? A gente não sabe, mas Deus sabe de tudo. E a alma anseia estar na igreja, a vontade, o desejo, mas são tantos embaraços, são tantos empecilhos, mas aquele que conhece a palavra, ele tem sede de voltar à fonte, né? E a gente vai bater nessa tecla. E aqui está essa figura representando o anseio de estar na igreja, o anseio de estar na casa do Senhor. E você pergunta às crianças, vocês estão felizes por estar na igreja? Deixa eles responder. Deixa aquele minutinho de silêncio, deixa interagir com ele. E com certeza eles vão dizer, eu gosto, eles são muito sérios. Criança é sinceridade, não tem pra onde. Eles dão a resposta na bucha, eles falam na hora, então não tem pra onde, tá certo? Então eles vão dizer aí, eu tô gostando, também se não tiver, ele vai dizer, e aí a gente vai ver onde é que pode melhorar, professor. Então escute bem, tá certo? Os seus alunos, tá certo? Outra coisa também bem legal, essa figura que veio bem enorme aqui no manual, tá certo? Que fala sobre o choro, né? A gente falou sobre tristeza. Você percebe que quando a gente fala sobre tristeza, até a gente fica meio que desmotivado, né? Mas é necessário a tristeza na nossa vida. Porque em Eclesiastes, eu até coloquei aqui separado, no versículo 7 e capítulo 7, versículo 3 de Eclesiastes, diz, a tristeza é melhor do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensivo. Ou seja, a gente compreende melhor as coisas depois que a gente passa por momentos mais difíceis. Porque se a vida também só for de lazer, de coisa boa, de felicidade, a gente não se torna compreensivo. A gente, às vezes, quer só olhar para o nosso lado, se preocupar com a nossa casa, se está tudo legal, mas quando a gente começa a pensar, né, nos momentos difíceis que alguém passa, que a gente passou, a gente tem um olhar mais detalhado para a vida. E a gente fica mais com um cuidado especial para com o próximo, para com a nossa casa. E você, professor, com certeza tem esse olhar, essa visão dentro da classe. Como estão os meus alunos, né? Será que alguém hoje chegou triste? Então, eu vou ver o que posso ajudar. Amém, professor? A gente tem também aqui o memorizando. O memorizando está no livro de Salmos, o verso 30 e o versículo 5, tá certo? Verso 5, que diz, o choro pode durar uma noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Você pode perguntar para as crianças, qual foi aquele momento que você passou de choro? O que foi que aconteceu? Que você lembra que você ficou muito triste? Que houve pranto na sua casa? Quem pode contar uma experiência? E se algum deles quiser contar a experiência, você deixe, professor. Também, se eles não quiser compartilhar com a sala, o que você faz? Quando todas as crianças forem embora, você conversa com aquela criança se ele quer compartilhar aquela experiência. Até para a gente pedir oração, para a gente orar, e é muito importante, né? Essa conversa do professor pertinho do aluno, pertinho ali para conversar qual a necessidade dele, mas colocando a oração, porque de manhã chegou o riso, de manhã chegou a alegria. É isso que o Memorizando está dizendo. E o objetivo da nossa lição é explicar que a tristeza faz parte da vida. É o que a gente vem falando desde o início, tá certo? Então, o cristão, porém, ele não pode permanecer triste.
Por quê? Porque nós temos um alvo, o alvo é Cristo, né? Queremos a Jerusalém, temos certeza que iremos morar no céu. Então isso aqui, a tristeza, ela passa, ela não pode ser permanente. Você pode observar, quando a gente passa pelos crentes evangélicos, a maioria são pessoas alegres, pessoas animadas, né? Pessoas que dão glória a Deus, pessoas que são emotivas. Por quê? Porque tem uma certeza que vamos morar no céu. E você passa isso para os seus pequenos, tá certo? Então aí a gente falou do objetivo e falou do memorizando. O manual também, ele traz uma dinâmica bem legal. Eu trouxe aqui para vocês, tá certo? 3 objetos muito básicos que vocês têm em casa. Vocês podem trazer para a sala de aula, tá certo? Uma jarra, colocar água. Eu não trouxe aqui para não molhar o cenário, mas vocês fazem isso e não vai molhar a sala de aula, tá bom? E vocês vão pegar essa garrafa PET, tá? E vocês vão fazer um furinho aqui do lado dela. E esse furinho, vocês vão esconder com a fitinha. Mas deixa lá o furinho e não mostra a fitinha. Mas você enche a garrafa, tá certo? Você coloca a água e deixa lá. E quando você for falar com os alunos, você vai dizer, olha, aluno, nós estamos aqui, tá certo? Olha, com essa garrafa, cheio aqui do Espírito Santo, se alegrando, fazendo a vontade de Deus. É tão importante. Aí você coloca aqui a poncheira, aqui embaixo, e você disfarçadamente, devagarzinho, você vai tirando aqui a fita e vai tirando o dedinho de onde está o buraquinho que você fez para que a água comece a vazar. E quando você vai falando que estamos cheios, estamos alegres, mas tem momentos na vida, aí você vai tirando o dedinho e aqui vai começar a vazar água, tá certo? E a garrafa vai começar a se esvaziar. Aí, com certeza, tem aquele aluno que é bem esperto, ele vai dizer, tia, tá pingando, tá molhando. Você coloca a jarra embaixo para não melar nada, né? Aí você diz assim, olha, isso aqui é momentos que passamos na vida. Tem momentos que passamos na vida que parece que estamos vazios, parece que a essência que está dentro de nós saiu, e a garrafa fica vazia e parece que o que tinha não tem mais, vai embora. E como retornar? Como encher novamente a nossa vida, né? Aí a professora fala, encher como? Do Espírito Santo, buscando ao Senhor, orando, trazendo assim, Senhor, tu sabe da minha necessidade. A gente leu aqui o Memorizando, que fala que o choro é de noite, né? Mas a alegria vem pela manhã e ele pode nos encher novamente. E com certeza eles vão descobrir o buraquinho, vai descobrir toda a dinâmica. Mas é muito importante, tá certo? Que vocês passem isso, professor, para a vida dos seus alunos, que eles possam ser cheios do Espírito Santo. Tem também, não esquecendo, o momento do ofertório é muito importante. Tem criança que diz assim, tia, eu trouxe 10 centavos para a oferta. E é muito importante a valorização de cada oferta. E você fazer aquele momento especial, né? E agradecer a Deus por cada um que trouxe aquela oferta naquele momento. Não esquece dos hinos, tá certo? Não esquece daquele momento do louvor, quem é que quer cantar. Do agradecimento é muito importante, do pedido de oração. Então você vê que a gente começa a aula falando, mas consegue organizar todo o trajetório de uma aula no domingo. E com certeza dá tudo certo, principalmente dos visitantes. Se na sua aula chegou um visitante, ele precisa ser visto, ele precisa ser bem-vindo, ele precisa ser conhecido diante da classe. Por quê? Se ele for um vizinho novo que for morar lá e ele tiver uma vontade, nossa, que professora legal, que aula diferenciada, ele vai voltar com certeza, vai chamar os priminhos. Os pais não são evangélicos, mas a criança está indo para a igreja. Então é uma ponte aqui a qual o Espírito Santo, a palavra de Deus, vai entrar através da criança e com certeza na casa sempre a criança vai dizer, mas a professora da escola dominical me ensinou assim. Mas a Bíblia diz assim, os mandamentos dizem assim. Então é muito importante. Então fale neste domingo, nesse dia, a lição 5 do coração entristecido, que Deus alegra o coração, tá certo? Que Ele traz paz, que Ele traz alegria. E aquela criança que está com aquela carinha triste, você diga, o Senhor, Ele pode trazer alegria para o teu lar. Ele pode mudar a tua história, Ele pode mudar a tua casa. Só depende de você. E se a criança não for evangélica, você faz o convite para ela aceitar Jesus. E com certeza aquele convite tocará no coração dela e com certeza Deus fará morada. Mas você, professor, tem que ser a ponte dessa história. Não banalize as crianças. Tem gente que diz, mas não precisa, ensina todos ali. Faça sempre o convite, tá certo? Que elas possam ali dizer, não, eu aceitei a Jesus na escola dominical. Amém? Fechando a nossa lição. Não esquece, tá certo, do vocabulário, muito legal.
palavras novas, tem aqui no manual, trabalha com eles, fala as palavras, que são palavras poucas, diferenciadas, que a gente sempre traz na lição. Atividade, lembrando, quem não tem atividade, tira xerox, traz e compartilha ali com toda a classe, tá certo? Finaliza agradecendo e que tudo, com certeza, é para a honra e a glória do nome de Jesus. Lembrando que a gente conta com você com aquele like abençoado, tá certo? Compartilha aí o trabalho de toda uma equipe, de toda uma estrutura, tem oração, tem planejamento e tem organização aqui por trás. Então, vai abençoar a tua vida e você compartilhando vai abençoar a vida de outras pessoas. Vai contribuir para muitos professores que precisam, mas eu queria fazer assim. E dá tudo certo no final. Amém? Então, eu conto com você compartilhando aí o trabalho para a obra do Senhor. E que Deus abençoe a todos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.